Marina e Saul estão a caminho do hospital. Marina olha para a entrada da cadeia e percebe que Jerônimo está vindo. Renata corre até Jerônimo e abraça o marido. Marina se entristece ao ver a cena. Renata e Jerônimo se beijam e se amam, comemorando a liberdade do bonitão. Ele diz que está livre e limpo de todas as acusações. Renata diz que o ama e o beija novamente. Marina chora. Ela pede a Saul para irem embora. Marina diz que aquele é Jerônimo, pai de seus filhos, e aquela mulher é a esposa dele. Jerônimo agradece a Renata por ter falado com Álvaro, porque graças a isso está livre. Renata diz que ele não podia continuar lá dentro, pois era uma injustiça. Ele e a esposa seguem comemorando e se beijando, e Marina tem uma crise de choro. Marina mal sabe que isso afeta ela mesma e seu destino no final da novela, porque ela, estando grávida e se estressando e se angustiando tanto, só prejudica ela. Saul acha que Jerônimo foi um desgraçado que enganou Marina, mas ela afirma que ele sempre foi honesto com ela. Marina fala que se apaixonou pelo Jerônimo. Ela pede para irem. Eles vão embora. Jerônimo diz a Renata que não sabe o que seria dele sem ela. Jerônimo diz que o chefe do presídio já está nas funções, mas o doutor Isaac está preso e sem licença médica pela falsa declaração. Os dois saem contentes. Augusto fica sabendo que Jerônimo saiu livre da cadeia e se irrita. A peste diz que isso não vai ficar assim. Alzira e Alisson chegam à fazenda Cruz do Amor. Elas veem Aníbal treinando esgrima sozinho. Alzira pega a bebê e pede que Alisson fale com Aníbal, enquanto ela vai falar com Augusto. Alzira dá conselhos à garota. Alisson chama Aníbal. O jovem vai até ela e fica surpreso por ela estar ali. Ela diz que veio ali com Alzira porque ela precisava ver Augusto. Aníbal torce para Alzira vir muito. Ele diz a Alisson que adora vê-la sempre. Ele diz que ela é a garota mais bonita que conheceu em toda a sua vida. Finalmente, os jovens lindos se beijam pela primeira vez. Ai, esses jovens, viu, gente, nessa idade, já não se aguentavam de tanto desejo. Alzira chega até Augusto e ele se irrita por ela procurá-lo. Ela fala que veio ali, porque ele tinha lhe oferecido o dinheiro de Ezequiel. Augusto diz que o marido dela morreu, e ela só pensa no dinheiro, e o cadáver nem esfriou e ela já veio ali. Ele ri e pede que ela volte outro dia. Alzira diz que só está ali porque ele pediu. Ele pede que ela volte outro dia. Alzira diz que não será necessário mais e não voltará a procurá-lo. O infeliz ri. Ele olha pela janela e vê seu filho, aos beijos, se comendo de beijos com Alisson. Alisson e Aníbal se beijam carinhosamente. Augusto se irrita e sai correndo. Alzira sai lá fora com o Luz. Alisson e Alzira vão. Augusto grita por Aníbal. Alzira sai chorando e diz a Alisson que é uma estúpida e não sabe como pôde acreditar em Augusto. Ela diz que continua pagando pelas estupidezes de Ezequiel e nem morto ele a deixa em paz. Alisson sorri ao relembrar o beijo que ela e Aníbal deram. Augusto pergunta a Aníbal por que ele estava beijando a filha de uma empregada. Ele diz ao filho que ele não pode se envolver com as vadias daquele povoado. Aníbal pede que ele não chame Alisson de vagabunda. Augusto diz que essas moças só querem enrabichar os patrões e se fazem de inocente. Ele pede que Aníbal não se intrometa com Alisson. Augusto proíbe a relação de Aníbal com Alisson. Ele não aceita e diz que Augusto é seu pai, mas não é empregado dele e nem escravo. Ele diz que agora mesmo vai pegar suas coisas para ir embora dali. Invejoso, o vagabundo do Augusto se amansa. Priscila diz a Carlos que o pulso dele já estabilizou, pois o remédio que deu está fazendo efeito. Carlos diz que ela o salvou e pensou que estava se afogando. Matilde diz que também se assustou muito. Manuela pergunta se ele já está bem. Ele diz que muito melhor. Priscila diz a Matilde que tinha alguma coisa naquele café. Carlos pergunta a Priscila como ela soube o que dará a ele. Priscila relembra uma vez que saíram juntos para dançar e ele sentiu a mesma coisa e teve que dar para ele uma vitamina. Carlos fala para Matilde que é alérgico a algumas coisas. Gonçalo e Regina passeiam pela cidade, onde estão passando a lua de mel. Adriana pergunta se Constança não vai almoçar. Ela diz que está fazendo o Amparo dormir. Constança revela que Corina não ligou para ela. Adriana estranha a atitude da mãe dessa bebê. Adriana diz a Constança que Benjamin sente muita falta do César. Adriana diz que também sente falta do César. Constança a entende e diz que sente o mesmo. Adriana diz que Benjamin deixou Julieta encarregada do restaurante.
Adriana quer fazer outras coisas para esquecer dessa tristeza. Adriana percebe Constança distraída demais com a bebê. Renata deseja boas-vindas a Jerônimo, à fazenda dele. Ele está cheio de alegria. Renata diz que sempre vai estar esperando por ele. Lázaro vê que Jerônimo está livre e vai até ele. Lázaro abraça o patrão. Lázaro vai à casa e avisa que Jerônimo já saiu da prisão. Manuela abraça Jerônimo. Hermínia diz que dirá a todos que ele está ali. Carina abraça Jerônimo. Ele deseja felicidades a ela e Lázaro, pois já soube que eles se casaram. Jerônimo decide dar de presente a Lázaro e Carina uma viagem de lua de mel para a capital. Eles aceitam o presente. Matilde fica muito feliz ao saber que Jerônimo está livre e pula em cima dele para abraçá-lo. Renata cai no sofá. Ele agradece pela imagem da Virgem de Guadalupe que Matilde deu. Carlos chega ali, meio grogue. Matilde diz que sua maldição atacou novamente. E Carlos quase morreu, intoxicado. Renata ri. Marina faz um novo ultrassom. Eusébio diz a Marina que os bebês estão perfeitamente bem, os corações perfeitos, e ela já pode retomar as atividades de maneira controlada. Ele se preocupa, porque Marina chegou com a pressão super alta ali na clínica. O doutor Eusébio diz a Marina que sabe que a situação dela é difícil, mas ela não pode passar por tanto estresse, porque isso não afeta só ela, como também aos bebês. Saul, descarado, diz a Marina que é incrível ver o ultrassom dos bebês dela, mulher que ama. Saul pergunta se Marina pensa em passar toda a gravidez ali, porque no Vale de Guadalupe ela verá Jerônimo demais e isso a afeta. Marina diz que ainda não definiu sua vida. Saul diz que agora que ela já pode andar, poderia se afastar daquele povoado e do Jerônimo. Lázaro e Carina contam a Manuela e Matilde que vão conhecer a capital. Manuela abençoa os dois e eles decidem fazer as malas para a viagem. Matilde decide levar as taças à mesa para o vinho. Manuela pede que Matilde se sente com Carlos, pois o patrão não gosta que ela sirva a mesa desde que se comprometeu com Carlos. Matilde diz que tem que se acostumar a não fazer isso. Matilde diz à madrinha que Priscila sempre a vê como se fosse menos. Manuela pede que Matilde fique bem perto de Carlos, pois não vai com a cara de Priscila. Jerônimo chega a ter Renata, Carlos e Priscila e diz que adorou tomar um banho com seu chuveiro, seu sabonete e seu shampoo. Matilde chega à sala e entrega umas cartas para Jerônimo. Jerônimo vê que a carta é do tribunal eclesiástico. Jerônimo lê a carta. Marina volta para casa. Severino percebe que ela se chateou hoje, pois está meio triste. Marina diz que o ginecologista a examinou e disse que ela já pode deixar a cama e a cadeira de rodas e, com cautela, voltar à sua vida normal. Marina vai para o seu quarto e se levanta da cadeira de rodas e olha as roupinhas que Saul lhe deu de presente para suas bebês. Marina chora novamente e diz: "Por que, Jerônimo? Por que não pode ser você que esteja comigo, velando pelos seus filhos? Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Meu Deus, me ajude a tomar um rumo na vida." Ela pensa na proposta de Saul e diz que seus filhos não merecem que ela tenha uma gravidez sofrida, sentindo desprezo. Marina promete aos filhos que dará a eles o melhor de si. Jerônimo lê a carta do bispo, informando que o pedido de Renata para revogar a anulação do casamento com Jerônimo Linhares foi aceito. Ou seja, eles continuam casados e sua união eclesiástica permanecerá vigente até que a morte os separe. Cheia de alegria, Renata pula nos braços do marido e comemora por continuarem casados. Ela o abraça com entusiasmo, exaltando sua felicidade, e os dois se beijam apaixonadamente. Na fazenda Cruz do Amor, Aníbal está inquieto. Aníbal avisa o pai que já vai ir embora. Augusto pergunta o que ele fará e para onde vai ir. Aníbal diz que não tem opções e vai ir para a fazenda Bonita até sua moto ficar pronta. O idiota pergunta se ele vai deixar tudo por uma empregada. Ele pede que ele não a chame assim. Augusto pensa: "Não me convém que você vá embora agora. Talvez você estar perto dessa ratinha possa me ajudar
a saber o que está acontecendo na Fazenda Bonita e o que acontece com Renata. Augusto pede que o filho não vá. Aníbal pensa que ele está dizendo isso apenas para não ficar mal com Renata. Augusto pede que ele não diga bobagens e que fique ali. Augusto pede para continuarem se conhecendo. Alzira conta para Hermínia e Manuela que Augusto lhe tratou da maneira mais humilhante possível. Manuela diz que não entende para que Augusto ofereceu para ela o dinheiro diante de todos. Alzira sente raiva, pois acreditou em Augusto, sabendo que ele sempre foi egoísta, que nunca ligou para ninguém. Augusto diz a Aníbal que talvez o primeiro encontro deles não tenha sido bom, mas as coisas entre eles podem melhorar. Aníbal, besta, acaba aceitando ficar na fazenda, mas impõe suas condições, dizendo ao pai para não tratá-lo mais como um estranho e que confie nele. Aníbal também pede que Augusto não se intrometa nas suas relações pessoais. Augusto ri e nota que o filho herdou seu caráter de sempre, de difícil. No manicômio, Roberta faz um cheque em dinheiro para Leandro. Branca diz a Roberta que ela precisa dela e de Josefina para fazer tudo isso. Josefina reclama com Roberta por ela brigar com Branca. Ela faz o cheque e decide ir embora. Leandro diz a Josefina e Branca que aquele é o passaporte delas para saírem pelas noites. Roberta pede que o diretor do manicômio não se esqueça que aquelas bandidas são um par de loucas, uma dupla de loucas. Branca diz a Roberta que é bom ela saber que ela e Josefina vão sair para se manter esperta e do lado delas. Inês vai à casa de Constança. Leda diz que ela está no quarto. Inês vai ao quarto de Constança e a flagra acariciando a pequena Amparo. Inês fica chocada. Constança pede por favor. Inês diz a Constança que ela mentiu e agora descobre que ela está com a menina Amparo em casa. Constança diz que não disse a verdade a ela, porque sabia como ela iria reagir. Inês diz que ela não é mais um adolescente para pedir perdão, em vez de pedir permissão. Constança diz que sabia que não iriam entendê-la. Inês diz que ela está se iludindo demais com uma bebê que não é dela. Inês aconselha Constança a tomar muito cuidado com o que está fazendo. Constança diz que não pode fazer mais nada, pois se envolveu demais e quer cuidar de Amparinho. Honório pergunta a Matias se ele e Adriana ainda têm planos de se casar. Ele diz que sim, mas não nesse momento. Matias diz que antes de tudo acontecer, deu um anel de compromisso a Adriana e espera que agora ela volte a usá-lo. Matias diz que vai esperar passar um tempo. Honório diz que seria muito feliz se eles se casassem o mais rápido possível, para dar um neto a ele e Constança. Adriana chega ali e escuta o pai conversando com Matias sobre netos. Adriana pede que o pai se tranquilize, porque quando a mãe de Amparo retornar, provavelmente Constança deixará a bebê. Honório diz que Constança vai sofrer muito quando essa bebê for embora. Constança se enfurece por Inês e nem ninguém entendê-la. Inês diz que ela também tem que entender todas elas, pois está arriscando tudo. Inês diz que se acontecer algo com essa bebê, será responsabilidade dela e Corina pode denunciá-la. Constança diz que essa bebê faz muito bem a ela. Inês decide não falar mais com Constança devido à tamanha teimosia dela. Inês diz que quando Regina voltar de lua de mel, dirá tudo para ela. Inês vai embora e Constança fica atordoada. Anoitece. Regina e Gonçalo jantam e brindam um champanhe. A lua de mel dos dois é perfeita, cheia de amor e felicidade, mas logo eles vão voltar para casa. Gonçalo percebe que Renata conquistou o coração de Regina. Regina diz que sim, desde que a conheceu. Regina diz: eu não posso te explicar, mas sempre senti algo especial pela Renata, como se ela fosse minha filha. Gonçalo fica feliz e diz que também gosta que Roberta esteja começando a gostar dela. Regina também gosta disso, mas menciona que acredita que Roberta não seja tão sincera com ela e tem medo dela se comunicar com Josefina. Gonçalo pede para não falarem mais dessa mulher. Regina concorda e diz que não podem deixar que ninguém ofusque o amor deles. Eles dizem um ao outro o quanto se amam. Brindam um champanhe e bebem. Renata liga para Antônio e pede desculpas por não ter participado do projeto dele, pois naquele momento Jerônimo saiu da cadeia e foi atrás dele. Antônio a entende. Ele manda abraços para Jerônimo. Renata informa Antônio que seu casamento com Jerônimo não foi anulado pela igreja. Antônio fica feliz por ela. Renata fala o quanto estão felizes.
Marina escuta a conversa e se sente mal. Renata diz a Antônio que amanhã irá à igreja para participarem da campanha das impressões digitais. Antônio pede perdão a Severino e diz que deveria ter sido mais prudente com seus comentários. Severino não o culpa e diz que Renata e Jerônimo são marido e mulher e continuarão sendo por muito tempo. Saul diz a Augusto que as coisas estão cada vez melhores, pois Marina já poderá sair do repouso, ou seja, se ele insistir, ela pode viajar. Saul diz que Marina se sentiu mal quando viu Renata e Jerônimo se beijando quando Jerônimo saiu da cadeia. Augusto fica surpreso. Ele pede que Saul continue insistindo para Marina ir com ele. Saul diz que não será tão difícil convencê-la. Renata chega ao seu quarto e vê uma carta de Jerônimo. Meu amor, coloque esse vestido e saia. Jerônimo entra no quarto com seu lindo traje. Jerônimo pede à esposa para se vestir para saírem. Ele diz que ela tem 2 minutos para sair. Renata corre para se trocar. Aníbal visita a Alison. Ele fala que teve uma briga com seu pai, pois ele viu eles se beijando. Alison fica triste. Aníbal pede que ela não se sinta mal, pois não vai deixar Augusto se meter na relação deles. Aníbal diz a Alison que gosta muito dela. Ela diz o mesmo. Eles sentam em frente ao chafariz e diz que nunca tinha beijado alguém antes. Ele diz que com ela também sente coisas que nunca tinha sentido antes. Ele diz que não quer se separar dela e quando brigou com seu pai, disse que iria ir, mas quando ele pediu para ele ficar, ficou, apenas por ela. Alison agradece e diz que realmente não quer que ele vá. Os dois se beijam. Ele diz que quer vê-la todos os dias e chama ela para passear amanhã. Ela aceita. Roberta chega ao hotel, onde fica o apartamento que Germano alugou para eles. Julieta vê Roberta no edifício e estranha por ela estar ali.